sou Natália, eu sou do Centro Feminista de Estudos e Assessoria e da Universidade Livre Feminista. Olá, eu sou Verônica Ferreira, sou do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia e também da Universidade Livre Feminista. Bem-vindas ao diálogo sobre a contrarreforma da Previdência e o golpe nos direitos das mulheres, um diálogo necessário nesse momento em que a Previdência Social sofre um dos seus ataques mais profundos depois do golpe de Estado que nós sofremos no Brasil, colocado, quer dizer, imposto por um governo ilegítimo, golpista, que está servindo com suas medidas à devastação dos direitos sociais. Não é de hoje a luta e a resistência das mulheres organizadas, movimentos de mulheres do campo e da cidade que lutam por uma inclusão previdenciária, pela proteção social das mulheres, pelo reconhecimento do trabalho das mulheres. Desde os anos 80 e mesmo antes, a classe trabalhadora e as mulheres organizadas lutaram pelos seus direitos no campo do trabalho e pelo seu direito à proteção social. O nosso sistema de proteção social hoje, que é uma conquista importante, da Constituição de 1988, ele já é insuficiente, ele ainda é insuficiente, aliás, para garantir a proteção social a todo o nosso trabalho. Quer dizer, nós estamos em luta desde aquele momento até hoje para a gente ampliar a proteção social, porque o nosso sistema de proteção social, e sobretudo depois das reformas que Fernando Henrique Cardoso impôs à Previdência Social nos anos 90 e nos anos 2000, a gente tem um sistema de previdência social que funciona numa lógica de seguro. Para você ter acesso a ele, você tem que contribuir. Isso não é possível de proteger a maioria das pessoas que trabalham, e sobretudo nós mulheres e as mulheres negras que estamos nessa condição precária. Então, é muito importante a gente compreender que nesse momento a gente está enfrentando uma luta que está no coração aí das disputas de forças e é, portanto, uma luta anticapitalista, uma luta antirracista e uma luta antipatriarcal, a luta contra contra a reforma da Previdência. Nós temos um mundo do trabalho que é estruturado com base em um sistema de exploração. Essa exploração é feita pelo capital, mas essa exploração também é feita pelo patriarcado, no caso de nós mulheres, que com o nosso trabalho remunerado, em geral gratuito, sustentamos toda a vida humana e esse trabalho não é reconhecido. E também existe uma divisão racial do trabalho, especialmente em sociedades como a brasileira, que é uma ex-colônia que passou por um processo de colonização e que até hoje se mantém nessa relação colonial. Então, a superexploração do trabalho marca também a vida e a condição de trabalho da população negra. O sistema de proteção social que está expresso na Constituição, ele é uma conquista das lutas, dessa sociedade organizada, movimento da classe trabalhadora, movimento das mulheres, movimento negro, e vários outros segmentos, para dar um limite a essa exploração. E esse limite é dado pela proteção social ao trabalho. Quer dizer, a gente não acaba com a exploração, nós continuamos nessa sociedade capitalista, patriarcal e racista sendo explorados e superexplorados, mas nós damos um certo limite ao reconhecer direitos. E esses direitos que protegem o trabalho que nós realizamos. Hoje a gente já tem a maioria da população em situação de desproteção social. E quem tem acesso à Previdência, no caso de nós mulheres e das mulheres negras, tem acesso pelos mais baixos patamares. Se aposenta por idade e com o patamar em geral de um salário mínimo. Ainda assim, essa renda é super importante para promover a autonomia das mulheres, para enfrentar a pobreza no campo e nas cidades, como a Natália disse. Então, a Previdência Social, ainda que com todos esses limites, ela é hoje uma das políticas que mais promove a redistribuição da renda no nosso país. Essa proposta está inserida num contexto de desmonte e no contexto onde esse governo golpista quer cada vez mais se desresponsabilizar do cuidado com a sua população e deixar para a iniciativa privada assumir esse local, Então, não é à toa que antes da contra-reforma da Previdência veio a proposta do congelamento dos gastos públicos. Então, toda a ideia é de que o mercado assuma os serviços e os bens primários e públicos sejam
privatizados. Então essa proposta também vem nesse âmbito, também vem com essa perspectiva, né? Então a gente tem que estar muito atenta, porque sobre nós mulheres o jogo que está colocado parece de que se a gente luta por igualdade, a gente tem que ser a favor dessa proposta, porque ela está tentando equiparar e dizer que nós mulheres somos iguais aos homens. Isso é uma armadilha. Nós mulheres trabalhamos, além de sermos as mais precárias nesse mercado de trabalho, nós somos a maioria no setor de serviços, a maioria no trabalho doméstico remunerado, né? E especialmente as mulheres negras. A informalidade é a condição, como a Natália disse, de acesso ao mercado de trabalho para as mulheres negras desde sempre, né? Que estão aí na situação mais precária. A gente teve um processo de falsa abolição, mas a população negra, sobretudo as mulheres negras, não tiveram acesso à terra, nem a trabalho e, portanto, hoje ainda são a maioria nos postos de trabalho mais precários, e são a maioria, por exemplo, das trabalhadoras domésticas. Então, a gente já, dentro dessa condição precária, nós ainda estamos na situação mais precarizada ainda, né? A maioria no setor de serviços, né? Fazendo qualquer serviço aí, a gente vende Natura, a gente vende Avon, a gente faz um monte de coisa para sobreviver. Isso se aprofunda em contextos de crise como a gente está vivendo, porque a ofensiva do capitalismo sobre o nosso trabalho vem com tudo. E a Contra-Reforma da Previdência é parte dessa contraofensiva, quer dizer, se busca uma exploração sem limites. Portanto, a gente já está em luta hoje, e desde muito tempo, para a gente ampliar esse sistema de proteção social. Então, a reforma que a gente precisa é uma reforma democrática, uma reforma estruturante que garanta a ampliação da proteção social, quer dizer, que reconheça que a nossa condição no mundo do trabalho é precária e que um sistema de proteção social baseado na contribuição não dá conta de sustentar e promover a nossa cobertura, a nossa proteção social, especialmente nós mulheres e das mulheres negras. Então nós precisamos, e a nossa luta é por um sistema de proteção social universal, para todo mundo que trabalha e para todo o trabalho que é realizado, que no caso de nós mulheres é o trabalho remunerado e o trabalho doméstico não remunerado. Então a gente luta para ampliar a proteção social, para a gente ter proteção social no presente e para a gente ter proteção social na velhice. Então a gente quer aqui convidar vocês para se engajarem nesse processo, desse diálogo, nessa luta, para a gente discutir que o rombo da Previdência não é um rombo assim, mas assim, a irresponsabilidade com que o governo aloca os seus recursos, faz superávit e deixa de ter, por exemplo, cobrar de quem é necessário cobrar, como o agronegócio, né, como as grandes exportações, para ter recursos mais ainda para a Seguridade Social. Então venham, junte-se, vamos dialogar e conversar. É importante a gente ter em mente que essa luta não é apenas uma luta pela aposentadoria, quer dizer, é também, mas é uma luta contra a superexploração, quer dizer, contra a exploração sem limites, que esse sistema capitalista, patriarcal e racista que domina o mundo e explora a maioria da humanidade, que são um sistema só, que está forte nesse momento contra nós, quer impor através dessa reforma da Previdência. Então é uma luta contra a superexploração, é uma luta anticapitalista, antirracista e antipatriarcal, a luta que nós convidamos todas a fazer hoje.